Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Começando mais uma aula, porque não é um podcast, é uma aula de Analytics para você aqui no Analytics Talks. E aí, Luciano, pronto para mais uma? Mais uma, vambora. SP Tour. SP Tour. Para quem não sabe, estamos em São Paulo com uma maratona de podcasts aqui, inclusive esse que falaremos com a Web Motors. Estamos aqui com o estúdio emprestado dos nossos queridos Tarri e Mineiro, do Deep Growth, do Gambicast, do 220 volts. E do GLA, né? E do GLA, do Growth Leaders Academy e também do Merlin. Exatamente. Do Merlin, que é a ferramenta de automação que, inclusive, a Métricas Boss está começando a utilizar para o Prime. Inclusive, vai ter o linkzinho aqui para você conhecer um pouquinho melhor sobre o Merlin. A gente vai até lá tentar arrumar um desconto para vocês Isso, também. e mais uma vez, Mineiro, Tarri, GLA, muito obrigado. thanks por essa moral de emprestar o estúdio pra gente. Vamos falar um pouquinho sobre a Web Motors, Luciano. Você já comprou, vendeu o carro por lá? Eu vendi o Polinho lá. Olha aí, vendi o Polinho na Web Motors. Polinho, Luciano, além de saudoso usuário... Vai tirar dúvida de usuário aqui, não. Não. Acho bom mesmo. Brunão, muito obrigado por ter topado trocar essa ideia com a gente, conversar com a gente. Você, como a gente sempre preza aqui, né? A gente não tá trazendo você só para falar do Web Motors, é pela tua experiência e por você já ter trabalhado tanto aí com Analytics como tá hoje. Então, precisa se apresentar, contar um pouquinho da tua carreira pra galera. Maravilha. Primeiro, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Pessoal, vou falar aqui rapidamente um pouquinho da minha história. Por favor. Comecei com dados lá em 2005, né? Tem um tempinho, revela um pouquinho a minha idade, mas eu comecei ali atuando dentro de agência de publicidade, muito focado em ponto de venda. Naquela época, report era manual, você fazia ali no Excel, imprimia, o pessoal ia no ponto de venda, coletava, jogava para um sistema, era toda uma coisa muito manual. E aí eu segui nessa carreira por um bom tempo, trabalhando dentro de agências, fiquei 13 anos mais ou menos, e lá para meados de 2016, acompanhando o movimento do mercado, vi que as coisas estavam mudando, né? O digital estava já vindo muito forte, no Brasil já estava chegando mais forte, e foi onde eu migrei para o online. Basicamente eu era de BI, né? Ainda você fala de BI dentro de agência, e aí eu fui migrando para online, onde eu passei por algumas empresas, passei com a DP6, uma consultoria de marketing digital, passei pela Whirlpool recentemente, e hoje aqui eu estou na Web, contabilizando aí um total de 17 anos de carreira com a cara nos números, né? Então, é algo que eu gosto bastante e tô aqui agora para tentar passar alguma coisa legal, para bater esse papo aí com vocês. Então, Brunão, obrigado. Vai ser uma honra pra gente não só conhecer um pouco mais sobre como você trabalha na Web Motors, mas também a tua vasta experiência aí. É muito bom pra gente estar cada vez mais próximo da comunidade. E se alguém não conhece a Web Motors, sabe? Eu queria que ele levantasse. Eu vou levantar essa bola para ele cortar para falar um pouco. Se você não conhece, está em alguma caverna no sul sabe? Eu vou pedir para ele explicar um pouquinho sobre o que é a Web Motors. Maravilha. Então, vou falar um pouquinho aqui da Web. A Web é uma empresa que ela já nasceu digital, né? Algo que muito me agrada. Ela é totalmente digital desde 1995, que é o ano que foi fundada. A gente completa nesse ano 27 anos de história. Que loucura! E ela sempre foi totalmente digital. Nasceu digital, é um DNA digital cheio de pioneirismo, de inovação, e é algo que a gente vem trazendo aí durante esses 27 anos. Nasceu como um classificado, basicamente de compra e venda de veículos, e de lá para cá a gente se tornou o maior ecossistema do setor automotivo de solução personalizada, tanto para B2C quanto para C2C. Então, a Web ela tem esses 27 anos de estrada, e aí a gente sabe, quando a gente fala de 27 anos dentro do digital, a gente está falando de um tempo uma história extenso. Então, dentro desses 27 anos aí, a Web ela vem se renovando, ela vem se reinventando para lançar produtos e serviços inovadores, né? Reforçando aí esse pioneirismo dentro do setor automotivo. Pioneiro mesmo. É pioneiro, assim, 1995, meu irmão, loucura. Não tinha ninguém fazendo isso. Mal existia site, porra. Mal. A internet estava ali a passos bem lentos, assim. Eu mesmo tinha uns 7 anos nessa época, assim. Então, lembro que o meu primeiro computador com um HSP 56 micromodem, ele veio ali, eu tava aqui, 8ª, 7ª série, e já conheci, já tinha ali um Web Motors, falando, isso, né? Coisa bem diferente. Até porque tinha poucos sites naquela época. Poucos, era aquele HTML estático, não tinha, era um blink pra lá, um marquee ali, uma tagzinha, Então, assim, bastante tempo que isso aconteceu. E a Web, cara, uma coisa que é muito legal, eu estou muito feliz de estar lá, que ela tem um perfil totalmente voltado para dados. Legal, então, a gente vê muitas empresas aí falando em transformação digital,
pô, estão aqui nos reinventando, indo para online, a web já estava lá, né? Então, há muito tempo ela já estava lá. Então, alguns pontos legais, assim, para a gente também ter um pouquinho da dimensão da web. Ano passado, a gente foi vencedor ali no Top of Mind em relação ao setor automotivo. E recentemente a gente foi a marca mais buscada do Google quando se fala de marca do setor automotivo. Não é pouca coisa, não. A gente até te entende que a gente também é assim no Analytics. Aí, estamos falando de igual para igual praticamente. E nessa brincadeira a gente contabilizou uma média de 300 milhões de visitas dentro do ano. É bastante coisa, né? Com 80 milhões mais ou menos de visitantes únicos e mais ou menos 22 milhões de leads gerados e em média uns 9 milhões de simulação de proposta de financiamento, que é junto aí ao Santander, que é a empresa que detém a maior parte das ações aqui da Web Motors. Então, assim, são números robustos, são números gigantescos, né, para falar a verdade. Então, assim, eu também cheguei recente na empresa, tenho 4 para 5 meses, mas já acompanho a história da web desde então e já sabia desse tamanho todo, e acho que o DNA digital é algo que era o que eu buscava, né? Então, tô dentro de quem fez acontecer dentro do setor automobilístico, falando de mundo online. Tá dentro de quem capinou a internet. Basicamente, né? Quando tudo era disquete. 5 e um quarto, né? Então, assim, vocês vão me ouvir falar bastante de pioneirismo, e aí não é da boca para fora, porque realmente foi o primeiro, né? E aí a gente vem se reinventando desde então para conseguir manter esse nível de excelência e acompanhar toda a mudança da internet, fornecer serviço focado no cliente, na experiência do cliente. E aí um ponto legal também, fala por 27 anos, o que esses caras fizeram de diferente? A gente tem um novo posicionamento, né, que começou esse ano, que basicamente a gente está envolvido em todo o ecossistema. Então, a ideia é que o cara não se preocupe desde vender, de comprar, de fazer todos os trâmites burocráticos, documentação, foto. A ideia é que a web ela permeie todo esse ecossistema e que o usuário tenha o menor trabalho possível e a melhor experiência possível. Acho que esse é o caminho que a gente já vem seguindo bem forte desde o começo desse ano. Pô, que irado, que irado. Show. Antes da gente começar a perguntar aqui, você falar um pouquinho como é a área de Digital Analytics ali, como ela é dividida, vale a pena a gente deixar 2 recadinhos aqui, né? Exatamente, a gente tem 2 recadinhos para vocês. Primeiro que a Métricas Boss foi cafeinizada, então o Coffee Mais aqui, o nosso patrocinador, vocês estão vendo aqui, tem um link na descrição, e eu falo isso porque é verdade mesmo, não é 10% no boleto não, é 20% lá para tu comprar drip coffee, cápsula para você poder fazer na sua Nespresso, então 20% de desconto tá no link aqui na descrição. O segundo é que muito sobre o que a gente fala aqui, a gente acaba citando o Prime como fonte desses dados de cursos que a gente tem lá dentro, é porque a gente tem uma plataforma chamada Métricas Boss Prime, onde você pode aprender conosco todas essas ferramentas que a gente vai citar aqui, inclusive. Isso aí. E se por acaso você já tem aí a tua empresa e está precisando acelerar isso com algum tipo de consultoria, também conta conosco. Linkzinho aqui para você entrar em contato tá aqui na descrição. Fechou? Boa! Então, Brunão, vamos passar do jabá. Passar do jabá time aqui. Contextualiza pra gente aí como é que é dividida a área de vocês, funções e tal. Só pra contextualizar pra você, porque a gente sempre pergunta isso. Porque não existe meio que uma receita de bolo, nenhuma regra do jogo. Tem várias empresas que fazem de formas diferentes o tempo todo. E dão certo, cada um com o seu. Então a gente sempre contextualiza isso pra gente entender. Por exemplo, aqui na Métricas, a gente separa. A gente deixa o que a gente inventou aqui de Dev Analytics, que é uma área de Dev aplicada Analytics, que é a área do Luciano, e uma área de Business Analytics, que é uma área que transforma esses dados em informação. Legal, acho que aproveitando essa deixa, eu vou puxar um pouquinho mais para o Business Analytics, porque a própria área que eu trabalho é a área de Business Analytics. Legal. Dentro da Web Motors. Ela é uma área muito focada, como o próprio nome já diz, em negócios. Né? Então a gente tem uma equipe bem robusta, uma equipe bem engajada, vamos assim dizer, e a gente trabalha por um modelo de escuderia, né, que seria as nomenclaturas do automobilismo que a gente traz para dentro de casa, né, para trazer essa cultura, e a gente trabalha com escuderias. Então a gente tem uma escuderia muito olhando para B2C, uma escuderia olhando para PJ, PF, né? Muita gente fala, Web Motors é o site que eu entro, compro e vendo meu carro, mas existe todo um universo por trás disso, que são revendas, concessionárias, né, os dealers que a gente chama. Então, foi algo que também, quando eu entrei, eu vi que era muito maior do que eu imaginava. O buraco é muito mais embaixo. Literalmente é um ecossistema. Né? A gente pode falar mais para frente de alguns produtos, algumas coisas legais que a gente tem, mas a área de Web Analytics, o que eu gosto de pontuar, eu acho que
como você disse, eu não tenho uma receita, e aí também vem muito de acordo com o meu pensamento em relação a analytics em si, que é ser agnóstico. Acho que vocês mesmos também levam essa bandeira, porque é o que você falou, não tem uma receita, não é, putz, vou pegar isso aqui que funciona aqui, vou levar para lá, e a visão que a gente tem, e eu acho que nunca fez tanto sentido uma área ter esse nome, uma área de analytics, carregar o business analytics, porque a gente realmente está focado no negócio, né? Então é uma área que ela atua de que forma? De braço dado, literalmente, com o time de produtos, com o time de aquisição e engajamento. É uma área que a gente conseguiu... Eu cheguei num momento onde o Analytics é extremamente já respeitado, né? Então a gente não teve aquele trabalho de convencer, de fazer... Eu não tive. Alguém teve, né? Desde 95 alguém trabalhou isso. Deu esse presente, né? E eu cheguei aqui para aproveitar no melhor dos sentidos, em que toda empresa ela é muito orientada a dados, né? A gente, isso é muito foda. Difícil. É difícil. Então, até por isso que eu considero a maturidade da web em relação à parte do time de analytics muito legal. A gente, eu vou falar um nome bonito aqui que eu gosto de usar, que é um tracking by design. Legal. Que é, não tem feature, não tem produto, não tem landing page, não tem nada que suba sem traqueamento. Isso é foda. Né? Então, colocado isso, eu acho que o nosso trabalho, eu não vou dizer que ele passa a ser fácil, mas eu vou dizer que ele passa a ser natural. Que é basicamente focar no que a gente tem nos principais KPIs dentro de cada vertical que a gente trabalha e fazer acontecer. Né? É uma equipe bem legal, é uma equipe com conhecimento bem diversificado, então você tem perfis muito mais analíticos, você tem perfis muito mais técnicos, você tem perfis muito mais voltados ali para CRO de experimentação, mas todos fazem tudo. Óbvio que a gente fala, ninguém vai fazer tudo excelentemente, mas por isso que como um time, onde falta aqui, o outro vem e apoia, e aí a gente consegue fazer uma entrega extremamente concisa, alinhada com produtos e principalmente alinhada com o negócio. Acho que esse foi uma surpresa excelente que eu tive, chegar num lugar onde o DNA é digital, onde a cultura de dados ela já foi instaurada e a gente está trabalhando, acho que a minha grande missão lá é manter esse nível de excelência e olhar para frente, né? E olhar em como que a gente aprofunda isso e como cada vez mais a gente traz o consumidor para o centro da nossa visão, porque acho que é isso que a gente faz lá. A gente já vai te perguntar sobre o dia a dia, o Luciano também já vai te fazer uma outra perguntinha, mas antes, você desbloqueou, cara, com essa pergunta aí, você desbloqueou o quê? Você é um mimo. Exatamente. Opa, não só tinha respondido antes. Esse podcast aqui é muito maneiro. A gente tem que presentear quem vem aqui, quem toca essa ideia com a gente. Desbloqueou o mimo. É pra abrir agora? Pode abrir. É porque a gente já filma logo se tu gostou ou não, entendeu? Não, vamos ver aqui. Eu vou te falar que eu tenho coleção de canecas. Olha aí, mais um, olha a benção. Estamos dando caneca para a pessoa certa. Aí, isso aí, só ganha essa caneca quem participa do podcast. Por favor, vocês me chamam. Então, você tirou onda. Esse é o nosso cafezinho, Coffee Mais, já pra tu botar em cima da caneca e tomar. Aqui. Boa. Mais um aqui. É outro sabor aí. Drip Coffee. Isso aí. E, ó, aí sim, ó. A Mamba Negra do Analytics. Mamba Negra maravilhoso. Muito bom, gente. Isso aí aqui. É a Mamba Negra do Analytics. Não vou fazer a tatuagem, não. Você pode ter certeza que no melhor momento eu vou vestir essa camisa. Pô, que muita honra. Espero que você tenha curtido. Pô, obrigado, gente. Já agradeço de antemão. A gente que agradece. Você ia fazer a pergunta, Luciano. Na verdade, eu ia trazer um ponto que você falou sobre ter dado isso, e isso é um ponto muito bacana que a gente bate muito aqui, sobre qual o legado que você quer deixar para a empresa que você trabalha. Exato. E olha que maneiro aqui agora. Ele acabou de, cara, eu olho para trás e vejo quem trabalhou na Web Motors e eu agradeço por toda essa cultura que foi implementada. Literalmente, cara, assim, poupou-se um trabalho que é um trabalho que a gente vê ainda muitas empresas fazendo. Acho que o trabalho de, não sei se é a melhor palavra, é evangelização, algumas pessoas falam assim, mas é o trabalho de realmente mostrar o que todo mundo já sabe, que é a importância dos dados. Acho que isso ficou muito claro de uns anos para cá e a gente está cada vez mais nessa onda. Então, chegar num lugar onde você ganha um tempo de trabalho, você ganha, você evita um esforço que já foi feito de maneira mais, uma maestria assim, fora do comum, onde as pessoas respeitam a área de analytics e não um respeito de medo, é um respeito de entender que o que foi feito trouxe retorno. Sim. Acho que é assim que a gente consegue colocar essa cultura dentro de casa. Eu ia te perguntar exatamente isso. Como no dia a dia é a relação com a área? A gente já viu cenários aqui
igual a gente já gravou com o Grupo Primo, por exemplo, Sim. onde o Juvenal, que é um cara que utiliza muitos dados, ele conversa com uma área de dados, que essa área de dados é capaz de entender a necessidade de negócio e aplicar as configurações e implementações necessárias para isso existir. É isso. A gente já conversou, por exemplo, com o Ronaldão da XP, Sim. que trabalha de outra maneira. A gente já conversou com o Tiagão da Americanas, que na realidade o setor todo de digital é um setor que tem que ter a competência de negócio também, mas é um setor técnico. Na realidade, a galera não Em outra analisa, diretoria, ela só gera né? informação. Sim. Como é que é lá no dia a dia de vocês essa Cara, relação? eu posso falar bastante pela minha área, Por não favor, posso claro, entrar, claro. assim, não tenho até conhecimento para entrar no Claro. detalhe, mas o que eu posso falar é que a gente tem uma parceria extremamente forte com a área de dados. Existe, além de analytics, de business analytics, Existe dados. existe toda uma outra área com engenharia de dados, Legal. com data science, com toda uma equipe extremamente boa, que eu tô há pouco tempo, mas você sabe quem trabalha Claro, bem, né? claro. Não precisa de muito tempo para a gente Com ver quem certeza. trabalha bem. Então, assim, tem um respaldo extremamente grande pra gente. Por isso que eu falei, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que ele se torna natural. Sim. Não é um trabalho onde no dia a dia tem que ficar apagando incêndio, tem que ficar reinventando a roda. É algo que... E o que me chamou muito a atenção, cara, parece muito demagogia da minha parte falar, mas as áreas realmente se ajudam. Então, a gente tem fóruns para discutir, fóruns onde todas as áreas elas têm importância equivalente, né? Legal. Porque não tem uma entrega onde aquelas áreas participaram, analytics não, ou putz, aqui a analytics participou, dados ficou de fora. A gente tem que entrar num consenso. Acho que a entrega, e é dessa forma que outra coisa que me chama a atenção lá dentro, que é bastante levada a sério e executado, são entregas dentro do prazo. Irado. E isso foi algo que eu vi que só é possível com essa integração que eu confesso que particularmente eu vi em poucas empresas, Maneiro. esse nível de sinergia mesmo entre as áreas. Né? Então, a gente tem um respaldo muito grande em todas as áreas, a gente tem um time de desenvolvimento super bom, são pessoas extremamente capacitadas também, então não falta ferramenta. Sim, Quando bom. você tem recurso, você tem Por isso que a empresa ferramenta. é o que é, né? Há 27 anos. É. Ninguém fica 27 anos dentro de Exatamente, uma área dessa, exatamente. fazendo sempre a mesma coisa. E acho que um ponto legal que você comentou, de trazer diferentes estruturas de áreas de analytics, é, de novo, a gente hoje está numa estrutura. Não foi sempre assim e nem vai ficar sempre assim. Uma outra coisa que eu percebo dentro da web é a capacidade de adaptação. Precisou, a gente vai adaptar. Cresceu demanda, a gente vai crescer o time. Então, precisamos de uma nova especialidade ou um perfil ali com conhecimento específico, a gente vai trazer. Tudo baseado em business cases que a gente monta, do tipo, eu preciso dessa pessoa para isso, a minha ideia é esperada a isso, em tanto tempo, com esse resultado. E aí, de novo, estamos usando dados, né? A gente consegue fazer a nossa área sobreviver e ela ter essa relevância também com dados, atrelando aí o conhecimento de negócio, que é extremamente importante, mas a gente nunca se afasta tanto dos dados, né? E aí, contra dados, não há argumentos, né? Bom demais, levantou a bola pra gente cortar. Luciano, qual é a pergunta que a gente não pode deixar de fazer, senão a galera vai te matar e me matar? Setup de ferramenta. E isso é foda, porque, tipo, a gente sabe e a gente tenta ser o máximo agnóstico com relação à ferramenta. Mas uma pergunta que se a gente não fizer, a galera mata a gente depois nos comentários desse podcast. Não vamos precisar chegar nesse nível. Acho que dentro daquilo que eu Você vai conseguir salvar a gente. Vai salvar a gente. Depois a gente conversa. Eu acho que Achei que o Mimo já tinha comprado. Eu sou uma pessoa um pouquinho mais cara. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, gente. O setup de ferramentas, como eu falei, eu entrei lá há pouco tempo e a gente já tem uma história de longa data com a Adobe. Né? Eu não estou aqui para falar bem de um ou bem de outro, mas assim, a gente usa uma stack Adobe, isso é facilmente descoberto por qualquer pessoa de analytics que dá um F12, dá uma olhadinha ali no console. Você sabe pela pauta, Exatamente. Então, não tem muito aqui o que esconder, mas por que então Adobe? Porque acho que para um negócio do tamanho da web, com uma volumetria de dados que a gente trabalha, eles entregam um nível de detalhamento que para a gente faz muito sentido, né? Acho que toda estrutura que já foi feita até antes da minha chegada já funcionava. Então, assim, o time está ganhando. Basicamente é isso. Né? Eu não tenho por que desfazer uma coisa que está muito, muito boa ou reinventar a roda. Então, assim,
a Adobe ela vem correspondendo às nossas expectativas. A gente tem um super atendimento legal, a gente tem recursos quando necessário, a gente tem uma proximidade também de atendimento bastante boa. Então, dito isso, acho que não tem aqui muito segredo para eu contar para vocês. Né? Não, tem segredo, porque você não tem noção. Esse é o ponto. Esse mas já não é foi o segredo. mais não, porque esse já foi o segredo. Porque a maioria das pessoas que vem aqui GCP, que é o Google Cloud Platform, pra galera entender, é a galera que usa Tag Manager, GA, Data Studio, BigQuery, porra toda. Então, é muito diferente e específico hoje, pelo menos aqui na audiência do podcast, a gente falar de Adobe, entendeu? A gente sabe que a Adobe, são poucos clientes, né? Poucos comparado ao que o mercado de GA, por exemplo, hoje tem a penetração dentro do Brasil, mas eu acho que essa insistência, vamos assim dizer, em trabalhar com isso há bons anos já, fez com que a Web, por exemplo, seja um dos cases brasileiros de experimentação dentro da Adobe. Né? Então, a gente leva também, a gente já foi falar para levar esse conhecimento em caso de experimentação para outros clientes, compartilhar esse conhecimento. Então, assim, foi um trabalho que ele foi galgado, ano após ano. A gente sabe que para chegar nesse nível de maturidade não vai ser da noite para o dia. Então, acho que eu cheguei mais para continuar esse caminho do que jogar, virar a mesa, enfim, falar vamos fazer de outra forma. Se eu entendesse que realmente não funciona, não nos atende, mas é aquele reforço, a gente é agnóstico e aí... a ferramenta está funcionando. E basicamente não tem pra que mexer, atende ao meu negócio, vamos que vamos. Exato. Como a gente fala lá, pisa fundo, pé lá embaixo e acelera. E é o que a gente vem fazendo. Então, assim, atende super bem. Você consegue só contextualizar um pouquinho para a audiência que possivelmente só ouviu falar do Adobe através da gente aqui, mencionando de vez em quando? Pode contextualizar um pouquinho o que é esse suite Adobe, o que vocês utilizam? Acho que dá para a gente fazer até uma analogia bem legal ali com a Stack Google também. Por favor. Que, como a gente fala muito de diagnosticismo, literalmente muda a ferramenta, mas os conceitos são muito semelhantes. Quem não é ferramenteiro vai saber utilizar a ferramenta que quiser. Exato. Por exemplo, eu sei que você não usa o Adobe, mas você não usa o Google hoje, mas você teve vasta experiência com isso em outros lugares que você trabalhou. Eu vim de Google, veio disso. Essa está sendo a minha primeira experiência Adobe, então, inclusive. A parte boa é que você não está sofrendo com o GA4. Mas, acho que a grande questão com o GA4 é justamente sobre isso. É porque pelo fato de você não ser ferramenteiro, você ser um cara de Digital Analytics, se você fosse usar o GA4, você saberia como operar. Perfeito. Acho que até um ponto que eu vou até puxar é um case engraçado. Legal. Que eu estava comentando com a Cris, que é a nossa CMO. Na minha contratação, eu estava conversando, fazendo entrevista, e papo vai, papo vem, né? Contei minha história, um pouquinho do que eu falei aqui. Falei, Cris, quero ser muito transparente com você. Eu nunca abri o Adobe. Eu não sei a cara, não sei que raio que faz, nem não sei o endereço que eu digito. E aí ela falou, Borto, não tem problema. Pelo que você está me falando, cara, você tem uma vasta experiência, você é um cara de dados, e é o que realmente aconteceu. Né? Então, assim, o fato de eu não conhecer profundamente essa ferramenta ainda, pois estou me capacitando em breve, voltarei aqui certificado para a gente falar mais, não é um impeditivo, e eu acredito muito que não deva ser um impeditivo nem para uma empresa, nem para uma contratação, ou nem para uma decisão desse tipo. Eu acho que a gente tem que olhar realmente a disciplina Analytics e também complementando um pouquinho aqui dessa questão da minha contratação, a minha mudança de Google para Adobe, ela foi de certa forma pensada, porque eu vim aí desde 2016, 6 aninhos direto Google, e eu olhei e falei, pô, eu quero ser um profissional de Analytics, não quero ser um profissional de Google Analytics, ou de Adobe, ou de Mixpanel, quero ser um cara de Analytics. Então, acho que essa visão, ela acaba ajudando, né? Acaba desmistificando muita coisa que a gente tem, o Google funciona, o Adobe funciona, um não funciona, outro não funciona. Eu acho que é muito mais, eu sempre falo que assim, quando você entende a Matrix, é isso, é tudo verdinho descendo. É o Max Steel, né? Tá chovendo bala, mas você tá ali lento. Basicamente. Né? Então, é isso mais para não se perder aqui e voltar um pouquinho à pergunta. Dentro da Stack Google, a gente tem ali a tríplice coroa, né, do GA, GTM e Optimize, que a gente traz a parte de coleta, a parte de análise e a parte de personalização, experimentação, o teste. E no Adobe não é muito diferente. A gente tem o Adobe Analytics, que é o correlacionado ao GA em si. A gente tem o Adobe Launch, que é o GTM, e a gente tem o Adobe Target, que é o responsável aí por fazer esse tipo de personalização, de teste AB e assim por diante. Então, de uma forma
sem muito techniquez, aqui Perfeito, até para o pessoal conseguir assimilar, e quem não tem tanta profundidade de Adobe, entender que é meio que elas por elas, né? Perfeito. Então, é o que a nossa visão é muito mais focada em dados, em como que eu uso as ferramentas e o que me atende agora. Pô. E é isso que a gente vem fazendo há um bom tempo já. Mas eu quero dar, inclusive, uma lembrada aqui pra galera e um aviso, um spoiler. Primeiro, uma lembrada que a gente gravou com outro grande parceiro, outro grande Bruno, que é da Americanas, e ele deu uma aula no podcast antigo até, outro formato. Vale esse revisitar, mas em aí já 2020, junta uma mais ou coisa com a menos, acho outra. que foi em 2020, mas até antes disso, demora. A gente falou sobre a Adobe, mas não teve tanta mudança, então você pode consultar esse nosso episódio com o Bruno aqui para falar mais sobre a Adobe. A gente gravou especificamente sobre a Adobe. Que legal. E spoiler alert, estamos trabalhando com Pô, tu uma vai sair contando as possibilidade paradas. aqui Tu vai sair do contando. curso de Adobe lá pro Prime. Bolo. Só isso aí que eu Se sei. precisar de alguém para testar. Ah, então, conte já estamos comigo, aqui, ó. poxa. Ah, você acha que tá aqui só pra gravar? Por favor, né? Por favor. Cafezinho aí, Ah, kitzinho, tô maciota. Tá entendendo? Tô curtindo. Quando tu piscar, tu tá lá no Rio, meu parceiro. Só vamos. Boa, boa. Muito bom. Legal. Bom que você não tá sofrendo com essa migração do GA4, né? Cara, eu vou te falar assim, e o mais engraçado é que acho que vocês já devem ter ouvido isso, ou até mesmo Lógico. já ter falado, o GA4 ele está se tornando o que a Adobe já era, É. no sentido de estrutura de dados. O que É chave e valor. O que Amplitude era, o que o Mixpanel já era. Né? Exato. É, Uma acho certa que é um adaptação, movimento né? de mercado. Até o próprio Adobe Launch, ele veio antes do Google Tag É, Manager. lógico, lógico. Exatamente. Então, assim, até para quem ou mexe em Adobe hoje, ou tá mexendo em GA4 hoje e fala, putz, tô tendo que escolher um caminho como profissional, descansa em paz, não é isso. Você tá basicamente... Acho que as ferramentas elas estão se equalizando para conseguir Perfeito. atender a maior quantidade de clientes. Então, a estrutura chave-valor, que é o método mais arroz com feijão, né? Da gente conseguir trabalhar com dados, é como a Adobe funciona. Perfeito. Então, acho que é bem Até por aí. pra gente só esmiuçar um pouquinho mais esse papo Adobe aqui, só um pouquinho mais. Se você estivesse começando hoje na Web Motors, não tô dizendo que você vai usar Adobe ou o GA, acho que esse é o principal ponto, né? O que você, como um profissional especialista nessa área, com a experiência que você tem, leva em consideração na hora de contratar uma ferramenta? Eu digo isso por quê? Porque a galera, às vezes, e você sabe muito bem disso, assim como nós, escolhe a ferramenta antes de pensar nos problemas, nas soluções, nas coletas. E a gente tá falando de ser agnóstico aqui o tempo todo, né? Perfeito. E é por isso que a gente fala, né, lá no Prime, e tanto aqui do podcast, a gente já gravou sobre Xpanel, a gente já gravou sobre Amplitude, a gente gravou sobre GA, já gravou sobre Adobe, já gravou sobre uma porrada de ferramenta aqui, justamente porque a gente pode ter até preferências, mas eu sei que tem negócios e momentos que eu não posso usar aquela. Exato. Que eu sei já pela minha experiência que aquela é melhor. Então acho que é legal a galera entender aqui o que você leva em consideração para escolher uma ferramenta. A gente até gravou já um episódio, volto a ressaltar aqui, que a gente falou sobre como escolher uma ferramenta. Legal. E a gente, na realidade, dava a maneira como a gente, Métricas Boss, e o que nós levamos em consideração para escolher uma ferramenta. Boa. Até porque que a gente usa uma e não outra, mesmo que muita gente do mercado utilize. Então a gente levou alguns critérios em consideração ali. Cara, acho que essa é uma pergunta extremamente importante. Realmente, às vezes acontece isso. Às vezes a pessoa vê uma ferramenta e ela cria uma utilização para aquela Isso ferramenta. aí. Né? Eu quero usar, vou arrumar um jeito. Vou dar um jeito de precisar disso aqui. E eu acho que o caminho ele é inverso, e aí é o que você falou, não é uma receita de bolo também. Acho que eu vou trazer alguns pontos que eu olharia. Por favor, isso aí. Acho que quando a gente fala de ferramenta e de ser agnóstico, a gente está pondo de lado primeiro a marca, a empresa, o nome da ferramenta, a gente deixa de lado e a gente olha para o negócio. A partir daí, eu acho que a gente tem alguns caminhos que eles podem ser concorrentes, podem ser paralelos. Primeiro, fazer um benchmark de mercado, olhar negócios similares aos seus, segmentos ali parecidos com o da sua empresa e tentar entender como que eles trabalham. Acho que é um caminho que, se você tem zero noção, acho que confie em quem já fez, né? Vai dar uma olhadinha em quem já fez. E acho que um segundo ponto, e para mim acho que é o mais importante, é realmente... Voltando para o olhar de negócio, eu vou ser repetitivo nesse ponto, não me julguem. Por favor, mas essa repetição é que faz as pessoas assimilarem. Gravar, né? Isso aí. Acho que assim, a gente tem que ter a serenidade de parar, olhar para dentro do seu negócio, olhar quais são os principais stakeholders e entender a necessidade desses caras. Perfeito. O que aquele fulano precisa, o que essa outra área precisa e o que essa outra área precisa, e aí fazer um trabalho de assessment, né, um diagnóstico para entender qual ferramenta atende a sua necessidade.
fecha o olhinho, esquece o nome da parada e lista ali quais são as minhas necessidades. Prós e contras ali também. Basicamente, uma entrevista real, né? Senta com o seu stakeholder ou os stakeholders, que a gente sabe que hoje não fica numa mão só, ficam em dezenas. E aí que eu acho que é o grande desafio, você conseguir juntar isso, sintetizar e achar uma ferramenta que te atenda ou na totalidade ou o mais próximo possível, né? E que não te faça depois ter que ter workarounds, né? É uma palavra bonitinha pra gambiarra. Então, acho que é um ponto importante. E compilar isso tudo, né? Compilar isso e aí você vai baseado na sua necessidade e não baseado no que a ferramenta falou que ela vai te oferecer. E isso não quer dizer que é uma ferramenta melhor ou pior, é aquilo que a gente falou. Às vezes não é a ferramenta certa, né? Então é um trabalho que não é muito cabível de pressa, né? Aquele famoso que não se tem a pressa, mas que não se perca tempo, mas que você tem que ter um carinho. É um olhar bem cuidadoso voltado para o negócio, porque você está contratando essa ferramenta para atender alguma necessidade. Então, a partir do momento que você entende de um modo muito claro qual atende a minha necessidade, é basicamente um jogo de eliminação, né? Você fala, putz, essa não, essa fica, até que você vai eliminando e chega num denominador comum que vai conseguir atender a tua empresa. Até uma coisa que a gente faz muito aqui na nossa consultoria da Métricas, que a gente bate muito a tecla, é quando a gente começa a conversar com nossos clientes, é entender o que a gente vai olhar em cada ferramenta. Então, poxa, se eu quero analisar dados de comportamento do meu usuário logado, eu não vou usar o GA. Deixa eu usar a Salesforce, já que você tem, porque ela vai te dar muito mais informação sobre isso. Vamos usar o seu CRM, que vai te dar mais informação sobre isso. Ah, mas eu quero analisar, então, o comportamento e a usabilidade do meu site. Beleza, vamos usar o GA como ferramenta de Quant e vamos usar uma outra ferramenta de Quali, para a gente poder ter isso. Ah, a gente vai implementar algumas tags aqui no código. Não, tem o GTM e o GTM. Ou então no GTM faz tudo o teu tipo de TI. O GTM é feito para isso, por exemplo. Esse seu ponto é muito legal, que às vezes uma só ferramenta não vai te entregar. Dependendo da métrica que você vai trabalhar, você vai precisar fazer uma soma de esforços de novo, né? Ser agnóstico, entender o que cada uma vai te trazer, fazer ali a tua soma e montar o teu stack, né? Exatamente. Acho que daí Martech surgiu por isso. É isso aí. Entender o ponto de cada um que é importante, porque aí senão, na hora das discussões das áreas, uma área olha de um jeito e olha do outro, cara, nunca vai chegar no denominador comum. Aí você destrói. Então, exatamente. Volta com o silo, exatamente, né? Cada um olhando dentro cada um olhando o seu próprio umbigo, canequinha. quando vai discutir com todo mundo todo mundo bate martelo, né? E assim, isso acontece bastante, né? Infelizmente ainda acontece muito. A parte de silo informacional. E acho que independe de tamanho de empresa, de tempo de existência, eu acho que está muito ligado à maturidade. O quanto a tua empresa está madura e está alinhada, que aí de novo entra a importância das áreas estarem olhando para o mesmo caminho. Perfeito. Né? Cara, ótimo ponto aqui para a gente debater, para já levantar a bola do terceiro cenário aqui. A gente fala muito de plano de mensuração. O Luciano bate muito nessa tecla, eu bato muito nessa tecla, você que trabalha com Analytics também bate. A gente também fez um podcast aqui que a gente falou de planejamento digital com o Kiso, também foi um puta episódio, que não sei se já tá no ar no momento que a gente publica isso, mas vai estar daqui a pouco. Você tá gravando um monte. A gente tá gravando a porrada aqui em São Paulo, mas também foi ótimo para falar de planejamento nesse sentido, e a gente fala muito de plano de mensuração. Hoje, quando a gente olha o Web Motors, ela é dividida em 3 frentes. Posso ter o Luciano que vendeu o carro dele, o Polo, lá. Pode ter eu, por exemplo, que comprei o Polo do Luciano pelo Web Motors, e pode ter uma terceira pessoa que comprou financiando pelo Web Motors ali dentro. Então a gente tem 3 tem o dealer ainda, né? Que é o cara que ele revende carros e ele tá lá publicando os carros. Então. Exatamente. No começo, quando eu cheguei, eu falei, eita, parece que é uma malha de dados, né? E não deixa de ser uma malha de dados, apesar de a gente ter essas verticais muito bem definidas, eu vou comprar, ou eu vou vender, ou eu vou financiar. Perfeito. Que não deixa de ser uma compra, mas é um outro tipo de serviço. Perfeito. E aí eu volto um pouquinho. Primeiro, vamos lá, como que eu entendo o que está acontecendo? Perfeito. Acho que para cada frente que existe, a gente tem os nossos KPIs. Né? Eu não vou olhar exatamente os mesmos KPIs dentro de cada frente. Então, numa frente de financiamento, eu vou entender como que está aqui minhas simulações de propostas, o que o pessoal, quem que está interessado. Quando eu estou olhando ali de comprar, o dealer ele está interessado em saber como que está aqui meus leads. A gente está conseguindo levar lead para esse cara. O cara que está vendendo, você foi lá, vou vender meu carro na Web Motors. Meu anúncio está sendo relevante, ele está sendo visualizado. E o mais mágico nisso tudo é que muitas vezes é a mesma pessoa.
Verdade. Verdade. Muitas vezes acaba sendo a mesma pessoa. Você pode estar comprando um carro, você pode estar pondo seu carro para vender para comprar um outro carro dentro da própria Web Motors. Então, acho que aí volta naquele ponto que eu comentei lá na abertura, que a gente realmente centra no consumidor. Independente, acho que a frente que ele está trabalhando, ela passa a ser uma análise secundária. Primeiro eu entendo aquele cliente, a partir do lead, a partir da métrica que eu vou estar avaliando, eu vou entender esse comportamento, né? E dentro daquela frente, o que eu espero que aconteça. Então a gente tem essa divisão, que acho que é um modelo de negócio tranquilo, mas que a gente, no fim das contas, a gente busca olhar quem é esse cara. O que esse cara está querendo, ou como ele está se comportando, e a partir daí a gente consegue tirar aprendizado. A partir de um mesmo consumidor, você consegue, às vezes, elevar ali o seu nível de serviço, o seu produto, a experiência, para múltiplas verticais. Perfeito. Então, é uma coisa bem, bem diferente do que eu já trabalhei. Eu já trabalhei em varejos que tinham multimarcas dentro de uma mesma empresa, e eu achava complexo. Sim. Mas agora é uma complexidade, mas é uma complexidade curiosa, que você fala, olha como um mesmo consumidor, ele se porta como se fossem pessoas diferentes, e se eu entendo muito bem o que ele está querendo em cada ponto e consigo começar a traquear isso, estudar, pôr o time para analisar, gerar insight, falar produtos, vem cá, dá uma olhadinha no que está acontecendo nesse comportamento. E aí acho que um ponto para adicionar aqui mais um filtro nesse database, a gente sabe que o comportamento dentro de um setor automotivo, ali de veículos e motos, ele tem o fator regional, né? Perfeito. Acho que isso é um fator... Cara, isso é um fator que ele literalmente separa as coisas. Às vezes você vai fazer uma campanha, eu vou analisar um comportamento de São Paulo, que às vezes não é o mesmo ali em Minas, não é o mesmo no Norte. A gente sabe, eu morei em Minas Gerais um tempo, então era engraçado, eu lembro disso, quando eu entrei na web, eu lembrei, falei, putz, o pessoal falava, carro de São Paulo em Minas vale mais. Porque Minas é cheio de subida e descida, então ferra o carro super rápido. Caraca. Então muita gente tinha carro em São Paulo que ia levar para Minas para vender. E aí eu falei, meu Deus, assim... Tem a máxima também, de quando, por exemplo, eu morei em Saquarema, que é na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Sei. E carros que ficam estacionados mais próximo de lugares com maresia, ele automaticamente tem uma baixa no preço. Então tem todo um esquema por trás que não tem como prever, tá ligado? É muito... A gente começa a ter várias ramificações de possibilidades. Porque aí você está olhando o consumidor, você está olhando a frente de interesse dele, você está olhando a região desse cara. Então, se a gente colocar num N fatorial aí, cara, você explode de possibilidade. E aí, por isso que a gente também... Eu vou deixar lá para frente quando a gente for falar um pouquinho de teste AB, mas acho que daí fica fácil entender a necessidade da gente segmentar muito bem esses caras. Eu ia falar ainda sobre a parte de como você garante a coleta dessa informação nesses níveis aqui. Você falou uma parada que eu gostei muito, que é a forma como vocês fazem, que é o track by design, se não me engano, né? Que vocês olham, então tudo sai traqueado, tudo mensurado. Então como é que é essa rotina aqui? A galera vai lançar uma nova landing page, uma campanha específica, já sabe exatamente o que tem que pedir, eles pedem ou rola do seu time entrevistar eles para saber o que medir? Como é que funciona isso? Cara, acho que varia muito da necessidade de produtos, né? Então, muitas vezes o time de analistas vai propor, a gente vai ser muito mais proativo. Então, você chama proativo, né? Bom, eu tô perguntando isso porque muitas vezes a gente conversa, galera, não, a gente é mais reativo, a gente espera a galera demandar. E acontece, acho que depende do momento, depende da feature, do produto que a gente está trabalhando, a gente, de novo, vai tentar se adaptar à necessidade do negócio. Muitas vezes, o produto tem uma ideia super legal e o pessoal fala, gente, pensei nisso aqui, vamos colocar um teste para rodar. E aí coloca-se esse teste para rodar, gera-se ali depois um resumo, né, para entender qual que foi o output disso daí, e a partir do momento que a gente decide isso, a primeira coisa que o time de analytics vai fazer vou documentar. Então, a partir do momento que você tem isso documentado, que você tem uma equipe de desenvolvimento que conhece de marketing digital, acho que esse não é um segredo, porque eu estou falando aqui, mas é um ponto extremamente importante, que eu por alguns lugares que eu passei, eu vi desenvolvedores super sêniores, cara bom. Que não entende nada de digital. Ele é bom para desenvolver aplicativo, site ali em termos de programação. Mas quando você tem ali somado a um conhecimento de programação, entendimento de negócio, entendimento da necessidade, o cara, você falar para o dev, ele entendeu o que é um track state, ele entendeu o que é uma arquitetura de coleta, ele entendeu o que é um push no data layer, parece pouco.
Mas no dia a dia, eu acho que é por isso Sim. que a gente consegue seguir uma linha que eu acho que na minha cabeça até então, era uma linha muito utópica de, como que você vai subir um negócio e você vai medir o seu sucesso da sua feature como? Como é que você flexiona o seu aumento? Eu vi a cara dele ali, ele tipo... Ele fala isso o tempo todo, ele tá assim, obrigado, porque, assim, eu obrigado. costumo dizer o seguinte, eu sou programador desde muito tempo, e aí eu lembro exatamente o momento em que eu consegui aumentar meu salário exponencialmente. Porque foi quando eu comecei a pensar em o quanto aquela funcionalidade que eu estava subindo gerava lá pro cara. Perfeito. Então, os problemas que eu resolvo gera esse daqui de ganho e você tá me pagando isso? Pô, não, né? De novo, você chega com dado pro cara. Exatamente. Sim. Não, e por isso que a gente fala que esse nosso podcast aqui, meu irmão, quem ouve de verdade, Brunão, essa galera tá ganhando aula gratuita. O Bruno não cobrou nada pra estar aqui dando essa aula. Nada, coisa de 100 mil. Ele falou sobre o desenvolvedor entendendo de marketing digital. A gente tem um episódio que a gente gravou aqui de duas frentes. Um, que é o essencial de marketing para profissional de tecnologia. Legal. E o essencial de tecnologia para profissional de marketing. Então, é o complemento que a gente necessita. você falou do dev que tem que entender mais marketing digital, mas a galera que trabalha com digital analytics e com marketing digital tem que entender o básico de tecnologia também. Como funciona um navegador, como é de fato a organização de uma URL, como funciona o HTML, o que é um CSS. Quais são as possibilidades de traqueamento? Chega numa galera que não sabe quais são os comportamentos que são possíveis de mensurar, e isso atrapalha. Eu vou falar uma coisa aqui que você nunca ouviu na sua vida. É você chegar pro cara e falar, amigo, eu preciso de que a gente tague isso aqui, né, pra poder coletar. E ele fala, pô, legal, mas não é minha prioridade. Não é Meu backlog tá lá pra trás. Tá cheião aqui, ó. O pessoal tá me cobrando funcionalidade. Aí você pensa... E aí você vai falar que deu certo a funcionalidade como, né? Então, acho que são coisas que... São conhecidas, né, pelo mercado, mas que ainda acho que o que vocês vêm fazendo com Métricas Boss, tem diversos outros institutos que, para mim, é um trabalho, não é caridade a palavra, é um trabalho que ele é essencial no sentido de precisa, o pessoal precisa solidário. entender. Solidário é uma ótima palavra. Então, esse trabalho de você levar um pouquinho desse conhecimento de marketing digital para uma galera que às vezes nem sabe o quanto tá envolvida nesse processo, eu acho que isso é game changer. É coisa que muda. Cada vez mais, programador entender de negócio, entender sobre... Tem uma máxima que o cara diz, otimizei em não sei quantos milissegundos o tempo de login. Foda-se, isso gerou quanto de venda? Quanto isso gerou de melhoria? Quanto isso gerou baseado no objetivo? Eu falo muito sobre isso porque tem um processo na hora de você decidir a prioridade de cada demanda que não está pautado em dados. Sim. Então, tipo, o cara prioriza uma tarefa dentro do backlog dele de tecnologia que não faz sentido nenhum, às vezes, com o interesse da companhia, sabe? Que é aumentar as vendas. Então, tipo, tudo depende do objetivo, inclusive na hora que você vai priorizar uma demanda, na hora de programar, sentar a bunda na cadeira e programar uma nova funcionalidade ou resolver um bug. A gente chegou a fazer um case bacana com o cliente, que era que a gente queria entender se a quantidade de erros JavaScript que ele tinha naquela página em específico afetava a taxa de conversão daquela página. Implementamos, a gente fez a gente pautou o time de tecnologia a resolver os bugs daquela sprint baseado em cima de conversão. Exatamente. E aí a gente trouxe o dado pro cara, foi uma experiência muito maneira que a gente fez e o programador pela primeira vez entendeu, sabe? Então, peraí. Então não é só eu implementar e diminuir os milissegundos aqui. Tem outras coisas que até são mais simples que eu posso estar fazendo que vai afetar também. E às vezes ele tá fazendo isso, falando, não, isso aqui não tem a ver com dados, mas que às vezes ele não sabe que tem a ver com dados. Falando, não, eu só tô melhorando aqui um fluxo, eu só tô tirando uma etapa do processo, mas se ele se aprofundar, ele vai ver, pô, com essa remoção de etapa aqui no meu flow de checkout, por exemplo, olha o que eu ganhei de incremento de conversão, olha o que o meu drop-off deixou de ficar gigante. E ele não sabe. E a dificuldade de entender sobre negócio mesmo. Porque o programador, no geral, o cara que trabalha com tecnologia, ele tem que saber a quantidade de requisições que uma aplicação aguenta. Ele faz um teste de estresse para poder simular múltiplas pessoas acessando, mas quando ele chega lá na ponta de entender sobre o negócio, é onde que tá faltando para ele poder virar a carreira dele. Né? Brunão, você tá falando da gente ser solidário aqui, você tá sendo solidário pra caramba aqui, mas quem é que tem que ser solidário aqui também, Luciano? Você que tá assistindo. Se você não chegar agora, parar agora o podcast e der 5 estrelas, eu não vou te entender, Eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei mais. Eu também não sei. Até beber água porque eu não sei o que falar também. Tá o Bruno aqui, 9h46 da noite de uma terça-feira,
trocando ideia com a gente, conversando, e tu tá ouvindo aí, não tá dando 5 estrelas no Spotify, não tá clicando no sininho, tá ouvindo no YouTube, não tá clicando se inscrever no canal, não tá dando likezinho. Tu tem que, além disso, compartilhar isso aqui com mais gente. Exatamente. Com mais gente, o pessoal da tua empresa, teu amigo que precisa estudar mais sobre isso, mais gente que quer entender sobre isso, faça isso chegar em mais gente. Faça mais gente conhecer o poder dos dados. Exatamente. Já falei que todos os cortes do podcast servem magicamente como indiretas pro seu chefe. Pega a parte que ele falou sobre diagnóstico de ferramenta, manda pra pessoa, posta no stories. Manda aquele teu amigo ferramenteiro, assim, como quem não quer nada. Achei legal. Acho que você podia dar um play. Lembrei de você. Lembrei de você. Fui no Analytics Talks, lembrei de você. Maravilhoso. Brunão, uma das coisas que a gente vê muito sendo aplicada, e no WebMotors eu achei isso bem interessante, não só pela experiência que eu tive ali navegando, mas também quando você olha um pouco mais sobre o negócio, que é a importância do LGPD. E quando a gente fala, então, LGPD mais Analytics aqui, porrada como ninguém vê. Eu queria que você explicasse um pouquinho como a WebMotors, ela tá mensurando os dados no mundo de LGPD, onde a gente tem que ter consentimento de cookie, ou não tem que ter consentimento de cookie para Analytics, já que eu não estou pegando o dado do Bruno, estou pegando o dado coletivo. Como é que vocês olham isso hoje? Bom, legal. Esse é um assunto que eu acho que ele é delicado em qualquer situação, né? Acho que a LGPD, como consumidor, como um navegante dessa internet, eu sou totalmente a favor. Acho que respeito, privacidade tem que ser levado extremamente a sério. A gente sabe que como profissional de Analytics, isso... Lá atrás eu falava, nossa, isso vai ferrar a nossa vida, isso vai dar uma complicada, mas hoje, olhando para trás, eu vejo que colocando esses obstáculos, que na verdade não é obstáculo, quando a gente tem algumas mudanças no caminho, algumas normas da internet que vão se modificando, a gente é forçado a criar outras soluções. Né? Então, eu acho que a gente tem todo um time de compliance extremamente atuante. Legal. A gente está dentro de todas as regras aí da LGPD, dados anonimizados. Então, assim, óbvio que você não vai ter a mesma coleta que de antes, mas entre você ter uma coleta de um cara que não queria ser coletado e um cara que deu um ok e falou, amigão, eu entendi que você precisa dos meus dados, que eu fornecer esses dados vai me trazer uma personalização ou um anúncio mais relevante ou uma experiência muito mais satisfatória, para mim vale mais, né? É igual você pegar um lead free, um lead falando aqui, trocando em miúdos dentro da WebMotors. Então, a gente segue todas essas normas. O time de compliance, ele guia, basicamente. A gente é estritamente obediente nesse sentido, né? Então, acho que para esse ponto não dá para a gente querer fazer mágica, cara. A gente tem que seguir o mercado e começar a trabalhar com... Não vou poder pegar tantos cookies aqui, vamos melhorar nossos dados first party, vamos enriquecer esses dados, vamos conversar ali com o time de dados, ver como que a gente consegue trazer isso para dentro de casa, trabalhar num ambiente seguro, né, onde a gente não tenha o menor risco de expor esses dados ou não tratar os dados dos clientes da maneira que devem ser tratados, seguindo as normas da LGPD. Acho que em relação a isso de uma forma concisa, sem trocar muito em miúdos assim, acho que o que a gente tem feito segue a lei, cara. Segue a lei e tenta entender dentro dela como você consegue extrair ou utilizar essa informação da melhor maneira sem cruzar a linha. E é isso que a gente vem fazendo desde que eu entrei, desde antes de eu entrar, obviamente, mas o que eu posso ver e afirmar é que a gente segue esse caminho. E tem que seguir, cara. Não tem o que fazer. É lei, né? É lei. E antes de ser lei, eu acho que já passei por alguns projetos onde o cliente falava, cara, e não tem como eu bloquear esse adblocker? Bloquear o adblocker, cara, e até tem, na época até tinha. Até tem mesmo, porra. Bloquear o adblocker. Aí você fala, cara, aí o seu cliente fala, eu não quero aqui compartilhar meus dados. Aí eu acho que cai pro lado... tipo, tá sendo maligno, vamos dizer assim. Se uma marca faz isso comigo, eu perco vou ficar confiança, puto, né? Então a gente não corre de forma alguma esse risco. O próprio adblocker foi um sintoma da própria exatamente, dos usuários. Exatamente. Eu não quero, sabe? Exatamente. Você tá vendo o mercado te dando sinais. Cara, é muito propaganda. Cara, eu não quero que você colete isso. E você forçar ou tentar de outra forma achar um outro caminho, eu acho que... Na verdade é que a galera tava aloprando, pô. Tinha que dar um freio. É mais ou menos esse o caminho. Boa. E como você falou um pouco de experimentos, falou um pouco de teste AB aqui, é uma coisa que a gente tem batido muito, e acho que diferente do que a gente vê aqui, né, Luciano? Das entrevistas que a gente faz e tal, muitas vezes a gente vê a galera falando, a gente está implementando uma cultura analítica, a gente está implementando uma cultura de experimentos, a gente está levando isso para cima, a gente está fazendo o time prestando atenção, né? Você já falou, não, cara,
Aqui a gente é drivado pra caralho. É isso. Tá todo mundo alinhado. E existe uma cultura de experimentos. Eu queria entender como é que é na prática, no dia a dia de vocês, a aplicação dessa cultura / rotina de experimentos. Porque a gente vê cenários aí, vou trazer cenários de fora, assim, que é o cenário da empresa que fala assim, o CEO fala, não, vamos fazer experimento. Aí todo dia, 8 da manhã, ele quer saber o resultado do experimento. Tem isso aí. Experimento. Ó, e é case real, hein? Isso aqui Não, é um case acontece, real. o cara quer pausar o experimento. É raro, mas Não, acontece bastante. ele, 8 da manhã, bate com o time e ele fala, segue e pausa. Aí você fala, Esse mas é um e a cenário. relevância estatística? Esse é um cenário. Tem o cenário número 2, que é a galera que fala, ah, não vamos fazer. E o terceiro, que é a galera que aceita fazer, mas quando o dado é inconveniente, a opinião não aceita. Aí tá errado. E aí tá errado. É igual ver signo. Aí Só tá- acredito no signo quando tá falando coisa boa. Exato. Não, eu acho que assim, cara, a web, até pra gente conseguir se manter, né, dentro dessa posição de maior ecossistema, e a gente não vende coisa diferente, a gente não vende carro e moto, a gente vende um serviço, a gente vende literalmente a experiência do cliente nesse processo que a gente sabe que fora da Web Motors é burocrático, é cansativo, Perfeito. é doloroso, vou até usar essa palavra. Então, assim, no dia a dia, eu acho que eu posso falar com tranquilidade que existe uma cultura de experimentação e personalização. Que maneiro. Porque aí, né, a gente sabe, muitas vezes acaba caindo dentro do mesmo balde, cai um pouquinho dentro do mesmo balde ali de CRO, mas acho que são coisas distintas. A gente tem que se guiar. E a gente sabe que a gente fala teste venceu, teste perdeu. Na verdade, sempre a gente tem uma resposta, né, de continue fazendo ou não faça isso. Então, de qualquer forma, a gente tem um ganho, a gente tem uma orientação. Então, como eu comentei lá atrás e a gente falou que ia chegar nesse ponto, eu acho que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter, isso é muito legal, porque a cultura já existe lá. Um respeito para você atingir uma relevância estatística que a ferramenta requer. Não é você que tá, pô, quero que vá mais rápido. Baseado na minha opinião, pause. Cara, Pra que tá fazendo aí teste? não precisa, né? Mete o dedo pro ar e descobre. Então, assim, acho que o respeito primeiro em relação à cultura de teste, ele tem que existir. Senão é o que você falou. Vai bater, dar murro em ponta de faca e você acaba deixando a matemática chateada, né? A estatística... Não vai ter resultado e depois vai culpar a ferramenta. Exatamente. Teste não serve para nada. Cara, teste serve para muita coisa. Desde que você respeite o processo, a volumetria necessária, o tempo necessário. Teste, acho que é o maior exemplo de que não existe receita. Exato. Depende teste, do que você... Quando você fazia na faculdade ou no colégio, você passava direto? Esse é o ponto. Basicamente isso. Nós vamos deixar o passado para trás. Mas, brincadeiras à parte, assim, é algo que é realmente presente. É sempre constante. Então, acho que isso também só acontece pela união das áreas. Acho que produtos também têm um nível de maturidade muito bom para respeitar... Não é respeitar a gente, é respeitar o teste. Lógico. Muitas vezes eles pedem, muitas vezes a gente propõe e sempre estamos alinhados de que existe uma relevância estatística. Vamos aguardar. Pô, e com 300 milhões também, é rapidinho. Não demora 3 meses. Né? Dá pra ter uma resposta mais rápida. Dá né? pra gente conseguir uma resposta em tempo legal. E aí, juntando a parte de teste, eu acho que, como eu comentei lá atrás, pela diferença de comportamento, e aí eu falei, região é mas você tem perfil demográfico, você tem renda, você tem N coisas que vão impactar no comportamento daquele cara. Então, acho que para a web conseguir 27 anos, se reinventar, vendendo um serviço, né? Não é um carro, não é uma moto, você tem que cada vez mais personalizar aquela experiência e fazer aquilo cada vez melhor para o usuário. Perfeito. Porque a partir do momento que você não é melhor naquilo, hoje já existem outros players que fazem isso. Então, se eu não estou sempre cuidando desse cara para que na outra visita ele já tenha uma experiência melhor que a anterior e ele, por um acaso, pesquisar ali no Google aquele outro carro, clicar num outro site e falar, que experiência boa, é uma perda lastimável, é uma coisa difícil aí. Então, acho que ter esse drive na cabeça de todos os consumidores são importantes, nenhum consumidor é igual ao outro, conhecer a tua região, teu comportamento, ter uma visão de clusterização legal, saber que tipo de gente que acessa, acho que tá dentro do negócio e você conseguir refletir isso dentro de uma estratégia de produto, ou dentro de uma estratégia de analytics, ou dentro de uma análise mais profunda, acaba te entregando uma experiência
top of mind. Também. Foi bonito. Isso. Nenhum cliente é igual ao outro, mas eles podem ser a mesma pessoa. É bizarro, né? Vai vendo. Boa. Mas acho que é muito por aí, cara. É muito legal você estar num ambiente onde existe algo realmente que não é da boca pra fora, não é? Claro. Faz um teste aí, se deu bom, vamos pra frente. Se deu ruim, esse teste não funciona. É uma questão de bom senso, né? Boa. De E seguir. no final a gente acredita que combinado. é fácil, mas não é. Não é porque quando é o que você falou, quando às vezes existe uma expectativa em Sim. cima de um resultado e aquilo não acontece, Perfeito. aí a gente já entra no mundo de No pessoas. mundo de pessoas, Minha exato. especialidade é mais dado. Bom demais. Pra gente ir pro final aqui agora, um bate-bola rápido assim. Você tá num Manda. cargo hoje, você viveu uma experiência de ser um profissional de Analytics que foi contratado por diversas empresas, como agora pela Web Motors. Perfeito. E você tá hoje numa posição, e já esteve em outras posições, de contratar essas pessoas. Sim. O que você leva em consideração na hora de contratar um profissional aí de Digital Analytics? Cara, eu acho que isso chega a ser um aprendizado. Quanto mais Ótimo. você contrata, mais você aprende. Mais você aprende, perfeito. Eu tenho sentido isso bastante na pele. Mas, e eu não vou jogar sardinha pro meu lado não, mas comentando ali o que eu falei mais cedo sobre a minha própria contratação, Perfeito. faz muito sentido ali o que aconteceu, porque é o que eu busco, não busco alguém igual a mim, pelo contrário, eu quero pessoas diferentes de mim, Perfeito. mas acho que algumas qualidades, alguns pontos, eles são essenciais. Primeiro, o agnosticismo, que muita gente às vezes nem sabe o que é quando você vai contratar um estagiário ali, ele é assim, amigão, você é curioso? Sou curioso. Legal. Você gosta de analisar? Pô, gosto de analisar. Você tem sangue no olho? Eu não sei qual que é a melhor expressão aqui, mas acho que sangue no olho é importante. E uma coisa que até ouvi ali num feedback depois da minha contratação você é muito inconformado, cara. Você tem que ser inconformado. Se você for... agora tá funcionando, tá legal, acabou meu trabalho, não vai funcionar. Exato. Então, assim, eu dou muito valor, eu olho muito mais, óbvio, né? A gente tem ali uma base de conhecimento que a gente gosta lógico. e é importante, e de novo, Para cada cargo. para cada Lógico. cargo e para cada caso e para cada Exato. empresa. Como hoje eu estou numa área de Business Analytics, eu vou dar um olhar mais atencioso para uma pessoa que mostra um raciocínio super legal. A gente faz Perfil analítico, raciocínio lógico. Exatamente. Eu acho que assim, isso é um pouquinho do mais do mesmo, mas eu particularmente tento fugir um pouco do ferramental, do tipo, esse cara, eu preciso de um cara que manje disso. Não, eu preciso de um cara que manje de dados, ou um cara que manje de análise, ou um cara que manje de teste AB. E, cara, é sangue no olho. É inconformismo, é sempre estar querendo ver alguma coisa nova. Não precisa ser aquele cara que cada mês ele quer mudar e trazer uma ferramenta, mas é um cara que se questiona. A análise... Não aceita as coisas do jeito que são. A análise aceita porque tem alguma coisa que é uma sequência de perguntas, né? Exato. Porque o que é uma análise profunda? Você olha, eu tenho 100 milhões de visitantes. Mas quantos são homens? Quantos são mulheres? Qual que é a ideia desses caras? Onde eles moram? O que eles fazem? O que eles gostam? Onde que eles visitam? Então, acho que a curiosidade e a inquietação, que são coisas que eu trago comigo, a gente acaba buscando também nesse profissional. Claro. E quando a gente está falando de negócio, óbvio, um cara que também consiga ter um entendimento de negócio, mas a partir do momento que você está indo para uma nova empresa, você tem um tempo de rampagem ali, né? Até entender o que está acontecendo, mas é inconformismo, cara. É a pessoa que vai se questionar, vai te questionar, vai se questionar, falando, será que eu estou fazendo a melhor análise? Será que essa arquitetura aqui faz sentido porque eu quero olhar lá na frente? Eu acho que a pergunta que aí a gente pode usar a palavra inconformismo, curiosidade, é isso, é sempre questionar. Tem que questionar. Perfeito. A hora que você parar de fazer pergunta, aí você pode olhar uma outra área para trabalhar, porque não é analytics, né? Exatamente. E a gente tem aqui, meu caro amigo, um episódio que a gente gravou sobre habilidades para o profissional de Digital Analytics. E você acabou de mandar várias que a gente falou lá. Mas não é por isso que o pessoal não vai ver de novo. Não, mas é importante porque mas sabe lá... que é a maneira dessa pergunta em específico? Eu fico imaginando a galera que está trabalhando com Digital Analytics, sabendo agora quais são as skills que ele precisa para poder ser contratado pelo Web Motors. Trabalhar na Web Motors. Exato. Já dei a dica, né? Então, brotar uma vaguinha, fiquem de olho no LinkedIn, você já tem uma colinha aí, né? Mas brincadeira à parte, é porque a gente fez um de habilidades que a gente trouxe. A Mafê e o Phil, que são heads da nossa área hoje, um de tecnologia e outro de business, que eram ex-alunos que começaram como analistas e cresceram até se formar ali. Então eles olharam muito como
eles se desenvolveram até chegar onde eles estão. Isso é muito legal. E o que eles levam em consideração hoje na hora da contratação. Então, acho que foi um bom mapa pra galera em cima do que a gente fez agora de última pergunta, que vale a pena a galera revisitar. É um dos mais ouvidos hoje do nosso podcast. Inclusive não ouvi, mas me comprometo a ouvir. Muito bom, e dá feedback pra gente. Por favor, pode deixar. Meu caro amigo, muitíssimo obrigado por esse bate-papo aqui de Analytics do mais alto nível, né, Luciano? Mas só um minutinho, acho que antes de acabar, para o pessoal não xingar vocês, tem uns numerinhos aqui, se vocês quiserem algum número, porque assim, falar Web Motors existe há 27 anos, tal, pode soar um pouco abstrato, né? Então, como a gente tem uma audiência... Traga os números pra gente. Vou pegar uma colinha Show me the rápida numbers. aqui, puxar aqui da minha cabeça, coisa rápida aqui. A web, gente, então aqui... Já agradeço aqui com calma, mas só para a gente deixar de último impacto, a web a gente tem aí coisa de 20 mil clientes de pessoa física por mês, mais de 30 milhões de visitas mensais, 12 milhões de usuários únicos, 140 milhões de pesquisas por mês, só milhão, vamos só de milhão, 380 mil de estoque, é muito veículo, é muita coisa, 160 milhões de buscas, mais de 16 mil lojas e concessionárias como clientes em todo o Brasil. 300 funcionários, 1,5 milhão de leads, 300 mil simulações de financiamento por mês, muita gente querendo comprar, 16.200 dealers associados a produtos como o Cockpit, que é um produto da web, é um analytics para as revendedoras, para eles melhorarem performance, anúncio, então é super legal. E 25 mil vendedores particulares, pessoas simples, comuns, mortais como nós por mês. Então, imagina vários hitzinhos sendo enviados, esse tanto de coisa. A gente acaba tendo na mão, acho que muitos dados, é uma infinidade de possibilidades. Eu espero ficar muito tempo aí explorando isso. Quem sabe no futuro a gente volta. Tenha trabalho. Com certeza. Não, tenha trabalho. Já tá invitado aqui pra gente fazer uma outra versão daqui a pouco, mais pra frente. Quando a gente tiver novidades aí, eu aviso vocês. Aí, que papo incrível, né, Luciano? Chapa, se você não for lá... Se você não for... Você tem 2 recados agora do final. Primeiro, tem os 7 dias grátis aqui na descrição pra você poder aprender. E o segundo, Coffee Mais. Tá aqui o link na descrição, 20% de desconto. Pô, Brunão, obrigado demais por estar aqui com a gente, trocando essa ideia. Mais alto nível, pra gente é bem legal ter essa troca com quem tá no mercado, porque eu e o Luciano, a gente não só fica feliz de levar isso pra audiência, pra mais gente, mas também, tá trocando contigo, aprendendo contigo aqui. E assim, eu já conheci vocês, não é de hoje, fico feliz também de conhecer ao vivo, um prazer inenarrável estar aqui, passou voando, literalmente, né? Quando o papo tá bom, voa. Fiquei muito feliz com o convite, cara. A oportunidade também é muito bom pra gente, como profissional, poder falar um pouquinho. Claro. Acho que, como vocês, eu tenho muito também a intenção de elevar o nosso mercado, né? A gente sabe o quanto a mão de obra hoje é necessária e o quanto é difícil, né? A gente passou por um momento em que a Analytics bombou. Sim. E demorou para chegar pessoas como vocês para trazer um pouquinho de conhecimento. Obrigado. Então eu fico também bastante lisonjeado de ter sido convidado por pessoas que eu já admirava antes de conhecer pessoalmente, que estamos aí hoje. Obrigado demais, irmão. Que isso. Prazer é todo nosso. Obrigado você por estar aqui trocando essa ideia aberta com a gente. Eu tenho certeza que a audiência toda gostou. Tenho certeza que gostou mesmo, porque vão dar 5 estrelas. Vão mandar para todo mundo. E eu espero vocês no próximo episódio. Semana que vem tem mais. Valeu!